Graça e paz, amados e amadas, chegamos em Levítico 11. E nós aqui em Levítico 11, o Senhor vai estar instruindo o povo sobre as leis sobre os animais limpos e os impuros, a respeito do que pode ou não comer. É interessante que nós vamos ver assim como o Senhor vai detalhar tudo isso. Eu só vou ler os primeiros versículos, veja. Então disse o Senhor, a Deus, a Moisés e a Arão: Orienta, pois, os filhos de Israel. De todos os animais que vivem na terra, estes são os que podeis comer. Então, pode comer todo animal que tem casco fendido e dividido em duas unhas e que rumina. São a seguinte espécie das quais não podeis comer. Então, aqui o Senhor vai começar a detalhar o que não se pode comer dessas espécies. E nós vamos observar que vai ser assim, realmente vai ser bem detalhado, porque olha só, a partir do versículo 9 ao versículo 12, está falando do que não pode se comer dos animais aquáticos. Do versículo 13 ao versículo 23, está falando sobre as aves e os outros animais que voam, que não pode se comer. E do versículo 24 ao versículo 28, nós vemos aqui que é o contato com animais impuros. Então, toda vez que tivesse esse contato com animais impuros, né? Então, e também nós vemos aqui do 29 ao versículo 40, falando sobre o que? Os animais que rastejam pela terra, que também esses animais não. Então, veja só, a pessoa, ela contrairia a impureza se ela tocasse, aqui a gente vê, do versículo 24 ao 28, e também um pouco depois, a partir do 29, nós vemos o quê? Que a pessoa que tivesse contato com a impureza, ela tocasse num cadáver, ou só dela transportar aquele cadáver, ela deveria lavar as suas vestes e ficaria impuro até o raiar do sol. O judeu, ele tem o começo do dia diferente do nosso. Nós, né, de manhãzinha a gente acorda, é o início do dia. O judeu não. O entardecer do dia é que é a virada do dia. Então a pessoa ficaria impura até esse horário. Por que até esse horário? Porque lembra que havia um sacrifício sendo ofertado todos os dias lá no tabernáculo pelos pecados, que o fogo sempre ficava aceso e havia um holocausto pelo período do raiar do dia, que para o judeu é o início do dia, e também quando amanhecia o dia, ao raiar do sol também havia outro sacrifício. Então essa pessoa ia se considerar imunda até esse período. Hoje nós vemos a escritura não é literal como aqui nós temos, né, de tocar num cadáver, em algo impuro. Mas olha que interessante, hoje o Senhor mostra também que a gente não deve tocar na morte. E a morte o que é? Tudo aquilo que rouba nosso coração e nos leva a desviar do processo de santificação. Lembra quando Paulo diz lá para Timóteo, fuja das paixões da mocidade? Não é nem fique perto, é fuja, porque ela atrai. Também Paulo nos alerta, lá em 2 Coríntios 6, 14 e 15, ele diz assim, olha, não se coloque em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum com a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter entre a luz e as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Então, nós sabemos, nós estamos no mundo, nós trabalhamos, nós estudamos, nós nos relacionamos com pessoas que não têm a visão do Senhor. Mas nós temos que o quê? Prestar atenção o quanto nós nos relacionamos com essas pessoas. Não só que não tem o Senhor, tem pessoas que realmente andam por caminhos escusos, por caminhos indevidos. Então a gente não deve estar praticando nem andando nesses lugares. Lembra que o sacerdote foi colocado lá o sangue o quê? Na orelha, nos pés e nas mãos. Então o que ele ouve? O que ele toca, o que ele faz, por onde ele anda, ele estava santificando ao Senhor. Dessa forma somos nós, né?
nos santificar para o Senhor. Inclusive em 1 Coríntios 15:33 diz assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E até o salmista lá no Salmo 1, o que ele diz para nós? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O Salmo 1, ele está muito voltado a isso, né? Ao processo de separação, de santificação. Interessante vocês aproveitarem, lerem essa passagem também junto com esse capítulo, tá? E o que nós vemos também aqui nós já vimos, né? Falamos do 29 ao 43, vai falar sobre os animais que rastejam sobre a terra. E o que eu quero destacar também mais aqui com vocês é do versículo 43 o versículo até o final. Diz assim: olha, não vos tornei vós mesmos imundos com todas essas espécies de répteis que andam de rastro, não vos contamineis em contato com eles e não sejais contaminado ao vos alimentardes deles, porque eu, o Senhor, Yahvé, o vosso Deus, foste santificado e vos tornastes santos, pois eu sou santo, não vos tornei, portanto, impuro com todos esses animais que rastejam sobre a terra. Nós poderíamos dizer, né? Não vos tornei impuro com tudo que há no mundo. Poderíamos trocar aqui. E o Senhor diz assim: sou eu, Yahvé, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Serei, portanto, santos, porque eu sou santo. Santo é separado, né? São essas as leis a respeito dos animais, o versículo 46. São essas as leis a respeito dos animais e das aves, de todos os animais que vivem na água e de todos os animais que se rastejam sobre o pó da terra. Fareis, portanto, a devida separação entre o que é impuro e o que é puro, entre os animais que são próprios para servir de alimento e os que são impróprios. Então, aqui eu queria falar um pouquinho a respeito dos alimentos, né? Nós vemos que desde a criação, quando o Senhor pôs o homem ali no Jardim do Éden, o homem se alimentava de frutos, né? Não comia carne de animal. Nós vimos isso que só depois que Noé saiu da arca que houve a liberação para comer a carne do animal. E também nós vemos que na hora que foi colocados os animais na arca, os animais puros, limpos, foram colocados em maior quantidade, né? Agora é interessante observar que lá em Isaías 65, de 17 a 25, é muito rico, viu? Esse capítulo, que ele está falando sobre o novos céus e nova terra. Anotem para vocês lerem. É Isaías 65, fala sobre novos céus e nova terra. E ali eu só vou destacar uma frasezinha que diz que o lobo e o cordeiro pastarão junto, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Então a serpente continuou aqui do mesmo jeito que a serpente aqui tem o quê? A simbologia do inimigo de Satanás. Mas veja só, o lobo é inimigo do cordeiro e eles vão pastar juntos. E o leão, ele vai estar comendo palha, não vai estar comendo carne, como o boi. Então, se vê que devido ao pecado ter entrado no mundo, houve também o que? Atingiu os animais, porque os animais viraram carnívoro, depois o homem veio a ser carnívoro, só que o Senhor sempre ressalta o que? Do sangue não comereis, né? E algum desses animais impuros também, que está relatado aqui em Levítico 11, eles eram usados como os animais dos rituais pagãos, inclusive eram até imagem de deuses para eles, e tinha muita oferendas e ofertas para esses animais também, né? E o fato, assim, não existe uma explicação racional para esse capítulo. Por que foi considerado esse animal puro e esse animal impuro? Então aqui foi levantado alguma hipótese em relação de serem animais e rituais pagãos, de também o que a gente pode observar, né?
que esse ritual dos judeus guardarem o aspecto da alimentação fez eles permanecerem junto como nação. Porque lembra quando eles foram levados cativos lá para a Babilônia? Nós temos até no livro de Daniel citando que Daniel recusou-se comer das iguarias do rei e ele só comeu legumes, porque todas aquelas carnes, aquelas coisas, primeiro, muitas vezes não era tirado o sangue do animal para fazer o animal, e segundo, havia muitas carnes ali que não eram para comer, que eram considerados impuros, e terceiro, aquelas carnes, elas eram primeiras oferecidas aos deuses. Então, Daniel, ele permaneceu fiel ali. E nós sabemos que isso também foi uma grande tradição do povo judeu que guardou eles, mesmo mediante eles estarem fora ali da sua pátria, né? E o que nós podemos ver hoje no Novo Testamento, né? Hoje nós sabemos que hoje nós sabemos que é pela graça que nós ganhamos a salvação e não por obras. Porque aqui no Velho Testamento a gente vê muito obras, não faz isso, não faz aquilo, tal. Nós vemos isso lá em Romanos 4,13 e em Gálatas 5 também. Então, seguir as leis quanto à alimentação não tem, assim, relevância na nova aliança. Na nova aliança, somos vistos, assim, perante Deus de dentro para fora e não de fora para dentro. Deus primeiro está olhando nosso coração, nosso interior. Vejamos lá em Marcos 7, outra passagem que eu gostaria que você estivesse lendo, que é muito importante, que faz muita ligação aqui com Levítico que nós estamos lendo, tá? Vemos lá em Marcos 7, Jesus sendo indagado pelos fariseus e os escribas porque os discípulos eles comiam sem lavar as mãos cuidadosamente. E o Senhor citou uma passagem de Isaías dizendo para eles assim: vocês são hipócritas. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Quer dizer, está falando com os lábios, mas eu estou vendo o coração de vocês. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens e que vocês mecanicamente aprenderam. Quer dizer, vocês ensinam a lavar a mão, vocês ensinam a comer isso, a não comer aquilo, mas tudo isso são preceitos que vocês aprenderam um dos outros e vocês fazem isso mecanicamente. Não existe uma adoração a mim quando vocês fazem isso. O Senhor estava falando isso para eles. Aí depois, no mesmo capítulo de Marcos, no versículo 15, o Senhor fala assim: nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Porque é de dentro do coração do homem que sai a impureza, né? Então, hoje, veja só, o Senhor fala assim: se até se pensar com impureza sobre algo, nós já pecamos. Então, hoje o Senhor está olhando para o nosso interior. E é interessante também, quando a gente vê lá em Romanos 14, vou citar somente o versículo 3, diz assim: o que come não despreze ao que não come, e ao que não come não julgue ao que come. Nós, seres humanos, a gente tem mania de julgar. Só porque eu faço algo e o outro não faz, ou eu faço e o outro faz, eu já parto de um julgamento, porque eu estou olhando só para mim. Mas aqui o Senhor está dizendo em questão também de olhar para a união, né? Então, deixa eu continuar o versículo. Porque Deus recebeu por seu tanto o que come quanto o que não come. E no versículo 14 ele diz: eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa em si mesmo é imunda, senão para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. E ele reforça também isso lá ou melhor, ele reforça isso aqui em Romanos 14, está bem reforçada essa passagem, tá? Então é interessante que, olha, é considerado imundo para aquele que considera imundo. Então, o nosso coração, como está o nosso coração?
Fala que do bom tesouro, de um bom coração se tira bom tesouro, né? E fala também se nosso coração for luz, tudo vai ser luz. Agora vai depender de como está o nosso interior, né? Aqui Paulo está falando, e olha, essas passagens da Bíblia a gente lê muitas vezes, acha que é mais para as pessoas que não são cristãs. Veja, Paulo estava escrevendo para as igrejas. E aqui ele estava escrevendo para a igreja de Roma. Então ele está escrevendo para os cristãos, não é para os descrentes, né? Então, como eu falei para vocês, o ser humano tende a fazer distinção e separação e assim menospreza o outro, porque não faz segundo ele acha que é. Então, nós não achamos, nós vamos para a palavra do Senhor. E mesmo se algum irmão ou irmã não faça segundo a palavra do Senhor, nós temos que ter misericórdia, compaixão, levar em oração e também, se pudermos, conversar em amor com a pessoa, amém, né? Então, nós vimos aqui que a fonte da impureza que sai do homem é o que contamina, e não somente, eu digo que contamina, assim, desculpa, e não somente o que sai do homem contamina o próprio homem. Nós vemos também o que sai de nós contamina as pessoas que estão ao nosso derredor. Então, a nossa forma de ser influencia quem está à nossa volta. Ó Senhor Jesus, que possamos guardar o nosso coração, né? Então, seguir as leis sobre as alimentações, nós vimos que não tem nenhum valor. Agora nós temos que prestar atenção numa coisa. O Senhor nos deu o fruto do Espírito, e um dos frutos do Espírito é o quê? Domínio próprio. Então, hoje nós vemos também as pessoas comendo de forma não para alimentar o corpo, mas para alimentar a alma. A comida, ela virou assim um prazer para saciar muitas faltas que existem dentro do homem, muitas dores que existem na alma. Lembrando que a comida não enche e nem cura. Quem come para alegria, para isso, você vê que toda hora vai ter que estar comendo. Quem nos cura é o Senhor Jesus, e a comida Ele nos deu como dádiva para suprir as nossas necessidades. Nós temos que levar isso também na presença do Senhor, a quantidade e o que comemos, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então vamos cuidar desse bem precioso que é o nosso corpo que o Senhor nos deu. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.